Nunca acredite, o segredo para arruinar a sua vida é usar substâncias ilícitas ou torrar todo o seu dinheiro. A verdade é que a destruição total da sua vida começa em silêncio e você não percebe isso. É invisível e provável que você esteja praticando isso nesse exato momento. Agora imagine comigo que você está vivendo todos os dias no automático, fazendo tudo aquilo que a sociedade diz que é o certo, batendo ponto, trabalhando para pagar as contas no final do mês, fazer uma faculdade, arranjar um emprego, se aposentar nesse único emprego, se casar, ter filhos. Mas ainda assim, talvez você ainda sinta um vazio esmagador quando você coloca sua cabeça no travesseiro. E esse é exatamente o ponto para algumas ou para a maioria das pessoas onde elas veem a sua vida desmoronar. Não por causa de um grande erro trágico ou em família, um problema financeiro, mas por uma ausência profunda que você sente de algo e que ninguém nos ensina a observar, a buscar. E hoje eu quero compartilhar com você o que separa uma vida boa, uma vida feliz, de uma vida completamente arruinada. E eu te garanto que no final desse vídeo você vai se surpreender com a interpretação de vida que eu vou trazer para você. Eu estava esses dias olhando para o teto, era madrugada, tinha acabado de chegar do meu trabalho, minha esposa já estava na cama. O relógio biológico ele estava uma loucura, porque aquela estava trabalhando mais do que o normal. E olha que eu já trabalho bastante. Eu sou personal trainer, trabalho em média 8 horas por dia com presencial, ainda sou produtor de conteúdo aqui para o YouTube e também tenho outros negócios que envolvem a minha atenção. E eu me pegava em alguns momentos acordando às 2 ou 3 horas da manhã, porque eu estava pensando em muita coisa, muitos compromissos, muitas pessoas para conversar, muitas ideias rolando na cabeça. E a cabeça tava uma loucura, porque eu tenho muitas coisas para cuidar. Provavelmente você também tenha. Mas é incrível que pareça, porque também nesses são momentos em que eu reflito um pouquinho mais, porque há mais silêncio dentro de casa. Eu consigo ficar com os meus pensamentos e isso me ajuda a refletir um pouquinho mais, me ajuda a refletir de uma maneira mais profunda sobre os compromissos, sobre a minha vida e sobre a minha interpretação sobre o mundo. E me veio na cabeça um pensamento sobre como é fácil jogar a vida inteira no lixo, como é fácil simplesmente trabalhar um pouco menos, trabalhar só minhas 8 horas. É fácil arruinar a vida que nem aqueles clichês que aparecem nos filmes, quando o sujeito perde as suas coisas por bebida, por droga, uso descontrolado financeiro, comendo mal e tendo uma saúde muito ruim. E eu concordo que esses comportamentos clássicos que aparecem normalmente na nossa vida, ou melhor, que aparecem nos filmes, eles com certeza vão destruir a sua vida. Mas e veio uma reflexão um pouco mais profunda, um tanto quanto filosófica. E a destruição que veio à minha cabeça não é aquela que aparece nos jornais, que aparece nos filmes, aquelas que eu falei anteriormente aqui no vídeo. E nesses últimos períodos, acredito que tenha sido de 1 ano, 2 para cá, eu tenho me debruçado mais na leitura, mas não livros de autoajuda. Livros de autoajuda só aparecem para que um diga que você tem que fazer X método e aquele método seja perfeito, mas que na prática ele não cabe na sua vida. Não estou dizendo que eles são ruins, não é isso. Mas a autoajuda muitas vezes não permite e não deixa você raciocinar perante a sua vida. Simplesmente copiar um método. E uma das coisas que eu estou me aprofundando além da psicanálise, ela chama-se filosofia analítica. E para você entender rápido sobre filosofia analítica, um lado você tem a filosofia continental, essa é aquela que provavelmente você tentou ler na escola ou na faculdade e simplesmente ficou maluco, alucinado, mas ficou confuso, porque as frases muitas vezes são difíceis, elas dão e voltas,
O autor ele dá uma volta gigante para chegar a um contexto, sendo que poderia ser um pouquinho mais direto. Parece que o autor está se esforçando ao máximo para colocar palavras mais difíceis e para não ser compreendido. Eu não sei se você se sente assim também. Apenas para ser um gênio para dizer que eu falo difícil, olha como eu falo difícil. E no outro lado existe a filosofia analítica. Ela puxa mais para os pensadores ingleses e a pegada deles é totalmente diferente. E eles trazem uma linguagem direta e prática e principalmente argumentativa. Eles querem ser claros nas suas ideias, eles querem ser diretos nas suas ideias. E quando você pega um texto de filosofia analítica, o texto flui, é gostoso de ler aquilo, porque ao mesmo tempo você lê, você não acha que você é ignorante, né? Não que eu não seja muitas vezes, porque o autor demonstra que ele quer que você entenda aquele texto, a ideia que ele está transmitindo. E assim não tem enrolação e ele também não tenta parecer mais inteligente do que ele já é. E tem uma outra coisa fantástica que me encantou, a prática, a vontade de ser prática. Eles não querem discutir argumentos superficiais ou simplesmente quantas abelhas cabem na ponta de uma agulha. Eles querem resolver problemas da vida real. E um dos ramos que me chamou muito a atenção foi a ética prática, que basicamente tenta responder qual é o jeito certo da gente agir no mundo. E dentro desse caldeirão de ideias, existe uma preocupação gigantesca, algo assombroso muitas vezes, algo que dá medo. Qual é o sentido da vida? Talvez você não tenha se perguntado até hoje qual é o sentido da vida, quem é você, o que você gosta, o que você quer fazer. E aqui, exatamente nesse ponto, que é o lugar que a maioria das pessoas empaca na vida. Porque se sua vida não tem um sentido claro, todo o resto também perde sentido ou simplesmente existe só para tapar furo. Você pode ter dinheiro, você pode ter um corpo sarado, pode morar no melhor bairro da sua cidade, mas se falta sentido na sua vida, tudo desmorona. E aí você entra num limbo assustador. Pensa comigo. Sem um norte, você não sabe a faculdade que você tem que fazer. Você não sabe qual curso comprar. Você não sabe quais as características que você busca para construir uma família. Que tipo de investimento você quer fazer na sua vida. Você não sabe o que você gosta e o que você não gosta. E assim você aceita o que vier. Você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa para pagar boletos. Você odeia as segundas-feiras, você ama quando chega a sexta-feira, porque está perto do sábado. Você fica na dúvida se vale a pena investir numa faculdade, você fica na dúvida se vale a pena cuidar do seu corpo, o esforço que é cuidar do seu corpo, se alimentar bem, evitar muitos convites sociais, se casar ou não, ter filhos ou não. E a fala, ou melhor, a pergunta sobre qual é o sentido da sua vida, você observa, você olha as redes sociais e você vê todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro, todo mundo com casamentos perfeitos, com relacionamentos perfeitos, com famílias perfeitas, com bens materiais. E aí você faz uma comparação com a sua vida e se sente atrasado. Sente que você não se mexe, sente que você está perdendo tempo. E o pior, sente que está perdendo tempo numa corrida que não é a sua. É exaustivo ficar pensando e vendo as outras pessoas, entre aspas, com sucesso, fazendo essas comparações. Porque é um desafio que ninguém senta na nossa infância ou na nossa adolescência e explica sobre qual é o sentido da nossa vida, sua vida, da minha vida. E também como resolver esse quebra-cabeça tão difícil que é a vida. Mas calma, eu não vim aqui só para bagunçar sua cabeça, não. E nesse período que eu fiquei refletindo, que eu acordei algumas vezes de madrugada pensando na vida e pensando no sentido dela, eu cheguei a uma resposta. Talvez ela sirva para você de alguma forma, talvez não, mas eu quero compartilhar com você. Essa frase que eu vou dizer veio The Meaning of Life, da Susan Wolf, que ela
cita uma frase simples, mas uma frase muito profunda sobre o sentido da vida, que é: o sentido da vida é você ter um prazer subjetivo em alguma atividade que tenha um valor objetivo para o mundo. Mas vamos lá que eu quero compartilhar primeiro, destrinchar essa frase separar essa frase em duas partes, que uma depende da outra para ser entendida. Vamos lá, vem comigo. A primeira parte, que é o prazer subjetivo, significa o que você gosta de fazer, seu hobby, assuntos que você gosta de estudar, assuntos. Num primeiro momento você não é pago ou remunerado de alguma forma para aprender. É contraditório, não, porque o mundo ele é movido por dinheiro também, mas você tem que curtir verdadeiramente o que você está fazendo. Por exemplo, eu sou personal, eu amo o meu trabalho, mas além de amar o meu trabalho como personal trainer, eu gosto mais ainda de compartilhar o que eu estudo. Esse é um dos motivos de eu ter criado o canal no YouTube, porque eu gosto de compartilhar as minhas ideias, eu gosto de compartilhar o que eu estudo, eu gosto de compartilhar a minha interpretação sobre a vida. E como eu já falei aqui e falo em outros vídeos, se isso de alguma forma te ajuda, eu fico muito feliz. Se não te ajuda também, de alguma maneira você está refletindo sobre a sua vida, você reflete sobre seus comportamentos, você reflete sobre os vídeos que você está assistindo, como esse aqui, né? Um vídeo profundo, um vídeo longo, um vídeo em que eu gosto de falar também, mas é uma ideia que eu estou trazendo aqui para você. Qualquer que seja a tua atividade, principalmente o teu trabalho, tem que ser algo que você tenha prazer também em fazer, porque o trabalho em si é necessário, porque você precisa ser remunerado para se manter, né? Isso é uma coisa indiscutível, mas você também precisa curtir aquilo, você precisa gostar daquilo. Você tem que sentir tesão quando você faz aquilo. Eu sinto tesão quando eu dou aula de personal. Eu gosto pra caralho daquilo. E também gosto disso aqui, gosto de chegar pra você e trocar ideia. Enfim, eu gosto de falar sobre o que eu estudo, compartilhar isso. Mas um detalhe muito importante, só gostar não basta. Você pode gostar de alguma coisa que não vai resolver o problema de algumas pessoas, não vai resolver o problema e que é péssima para o mundo. Pensa comigo. Digamos que a pessoa gosta muito de hóquei no gelo. Aqui no Brasil não é um nicho para esse esporte. A mesma coisa, a pessoa gosta muito de basquete. Não é um nicho para basquete aqui no Brasil. É um nicho muito trabalhoso, é um nicho que pode dar resultado? Claro que pode, mas não há muito mercado para basquete aqui no Brasil. E a segunda parte é um valor objetivo para a sociedade. A sua atividade, ela precisa ser útil de alguma forma. Precisa ajudar, servir, contribuir, facilitar a vida de alguém. Resolver um problema real. E a atividade precisa ser maior do que seu agora. Inverte essa situação. Inverte. Pensa em alguém que tem uma atividade de gigante valor, que muda a vida das pessoas, mas não tem prazer nenhum naquilo. Você imagina ser médico, que você vai somente pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo você não gosta de pessoas. Você pode ser um ótimo profissional, mas você não estará feliz. Como se fosse uma frase que eu vi esses dias: você é muito bom em alguma coisa que você não gosta. Ou até mesmo você está regando uma planta, uma semente, você não quer que cresça. Por isso que você precisa também gostar do que você está fazendo. E a maior sacada sobre isso que eu estou compartilhando é que você precisa ter as duas peças para que elas se encaixem perfeitamente. Então você precisa juntar o subjetivo, que é o que você gosta de fazer, junto com o objetivo que ajuda e traz transformações e resolve problemas das outras pessoas. Faça o seguinte, comece a observar pessoas que são mais felizes, pessoas que transmitem felicidade e que gostam disso. Elas vão juntar as duas coisas. Isso não quer dizer que elas não trabalhem, isso não quer dizer que elas não tenham problemas, não quer dizer que elas não tenham estresse, não. Simplesmente elas conseguem juntar as duas coisas, uma coisa subjetiva e uma coisa objetiva. Na minha visão, nós chegamos numa conclusão, que é, além do sentido da minha vida,
Eu, como sou uma pessoa que eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de compartilhar o que eu estudo para as pessoas, a minha profissão, ela tem isso. Quando eu converso com os meus amigos, com a minha esposa, tem isso. Também tem esse jogo de compartilhar, de falar de assuntos mais profundos, assuntos em que você precisa também colocar a sua cabeça para pensar, porque nós precisamos de profundidade na nossa vida também. Não simplesmente pegar final de semana, sair, encher a cara e resolver tudo. Não, isso não faz bem. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo mais profundo, dá like, deixe seu comentário também para ver o que você achou, se você concorda ou não comigo. E também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Estamos com 73. Até a próxima.